Enxaqueca. Tenho que cumprir o que você me pede, senão... A enxaqueca é um mal que assola milhares de pessoas. E elas são das mais variadas, desde aquela que vem de sopetão e toma todo o seu ser, até mesmo aquelas que afetam um lado da cabeça, ela vai dificultar a sua visão, vai impedir, inclusive, que você se locomova, pode mexer com a sua digestão, com o seu fígado. Quase sempre as pessoas que têm enxaqueca vão achar que isso é corriqueiro, mas muitas pessoas têm esse problema crônico e convivem com ela a vida toda. Hoje a gente vai abrir um pouquinho esse tema. Quando vamos analisar, não é, um conflito, vamos analisar um sintoma físico, nós temos que entender que ele está nos mostrando um conflito aberto. Dessa maneira, a enxaqueca ela vai nos mostrar que nós temos algum problema em ser o que queremos ser, como a nossa escolha. Nós não temos o direito de escolher quem nós seremos ou quem nós devemos ser. Nós temos que ser alguém ou alguma coisa que alguém acha que é correto. E para que eu seja amada, eu preciso corresponder a esse modelo. Então, são conflitos que, na verdade, trazem um impedimento com relação àquilo que eu sou. É como se não fosse concedido, não fosse permitido que eu seja aquilo que eu mais desejo. Então, nós temos um exemplo clássico, não é? Que é quando uma pessoa, por exemplo, um adolescente, ele está escolhendo o que ele quer estudar, a sua profissão, e por alguma razão ele não é permitido a ele ir em frente. Então vem uma ordem de cima, um modelo de referência do pai ou da mãe. Esse modelo de referência que é imposto deixa a pessoa, abre um conflito de que ela não pode ser aquilo que ela quer. O desejo dela não vai ser... não vai acontecer, é uma incapacidade, não é? É uma sensação de ser incapaz de enfrentar um problema, não é? De colocar para fora esse processo e romper com a expectativa que o outro coloca sobre ele. Então, claro que em muitos casos, essas expectativas, elas não são feitas de forma, digamos que opressora. Embora a pessoa que está sofrendo isso, ela pode ser que ela tenha se sentido oprimida. Mas é sempre uma relação que tem amor, que tem proteção. Porque senão, caso contrário, essa pessoa teria uma revolta. E não necessariamente nós estamos falando disso aqui. A enxaqueca ela está nos mostrando que tem uma situação com a qual eu sou impotente, que força, que me faz com que eu não possa escolher diferente. E realmente eu gostaria de ter sido outra coisa, e não aquilo que eu acabei fazendo, e não aquilo que eu acabei estudando, ou não aquilo que eu acabei aceitando. Existem muitas mulheres que sofrem de enxaqueca. E eu faço esse parênteses porque eu conheço homens também que sofrem de enxaqueca, mas eu vou falar um pouquinho do caso das mulheres, que é um percentual maior. Por quê? Porque a enxaqueca ela está também associado a um conflito de que eu tenho que fazer algo e não sei como fazer. Então eu tenho que solucionar isso, eu tenho que achar uma forma de solucionar isso. Então eu sobreaqueço a minha cabeça porque eu preciso encontrar uma maneira de fazer isso acontecer. E as mulheres, elas têm naturalmente uma visão de organização interna, a organização do seu espaço, a organização da casa, não é? A organização do núcleo familiar. Naturalmente, não significa que a mulher ela tenha que fazer isso, mas é natural que a mulher, o feminino, tenha um olhar mais com esse cuidado interno. E o homem, o contrário, ele naturalmente, biologicamente falando, ele vai sempre estar mais atento com essa proteção externa. Como que eu me protejo e como eu protejo o meu clã, a minha família no mundo.
Então, eu estou falando essas duas diferenças porque é bem importante. Isso vai mostrar por que mais mulheres têm esse problema. Quando a menina ela se torna mulher, não é? Que ela vai ter a sua primeira menstruação, além de todo um processo que ela pode estar vivendo, dela não poder ser livre como as outras crianças, ou talvez não poder gostar de algumas coisas, não é? Gostar de brincar de uma certa forma, gostar de ter algumas características, dela gostar de fazer coisas e não ser permitido. Então, além disso, algumas coisas podem vir e detonar quando essa menina se torna mulher, quando ela tem a primeira menstruação. Por quê? Porque ela vai entrar em choque todo o processo do que é ser uma mulher adulta e ela naturalmente vai se espelhar nesses mesmos modelos. Naturalmente, se ela não pode brincar, não pode ser livre, não pode gostar do que ela gosta, ela já pode crescer tendo intimamente uma informação com relação ao feminino, que ser mulher, se tornar uma adulta, significa que ela vai ter que ser submissa, ou significa que ela vai ter que casar e ter filhos. E ela não quer isso, ela quer fazer outra coisa, ela quer ser livre, ela quer experimentar coisas, ela não está preocupada com isso. E talvez o modelo a coloque nesse lugar, onde ela está sendo criada para casar, ou criada para ser mãe, ou criada para ser alguma coisa, ser uma médica, não é? Ser uma advogada. Cada caso é um caso, mas o que é esperado dela acaba sendo potencializado quando ela tem essa mudança hormonal, não é? Que ela se transforma naturalmente numa mulher. Então, muitas enxaquecas acabam aparecendo junto com a menstruação. E elas vão literalmente mostrar que há um problema com esse feminino, há uma questão do feminino que eu nego, que eu não quero ver. Por isso que quase sempre as enxaquecas que acontecem junto com a menstruação, elas vão pegar a visão da pessoa, a pessoa não vai conseguir às vezes nem enxergar direito. Por quê? Porque ela não quer ver uma coisa, ela não quer ver aquilo, ela não quer ver aquilo que ela vai ter que ser, porque ela não consegue mudar isso, não consegue fazer de uma forma diferente. Se você tem esse problema, pergunte a você mesmo: o que eu faria diferente se tudo ao meu redor estivesse perfeito, tudo estivesse como tem que ser? O que eu teria escolhido diferente? Pense nisso, pense nessa pergunta, deixe que as respostas, as informações cheguem para você, para mostrar para você qual foi de fato aquilo que impediu você, não é, de ser o que você gostaria de ser ou decidir aquilo que você gostaria. E eu tô dando esse exercício porque quase sempre a gente vai se lembrar de um episódio. Eu gostaria de ter viajado e no final das contas meu pai não me deixou viajar, ou minha mãe ficou com medo de eu fazer aquela escolha. Mas você vai perceber que de fato foi ali que apareceu o problema. Mas se você parar para pensar, isso começou a ser construído lá de trás. Quase sempre quando a gente é criança, as nossas escolhas não impactam tanto a nossa vida, porque nós somos crianças, né? As nossas escolhas de criança, elas são ingênuas. Mas quando a gente começa a crescer, na medida em que a gente cresce, as nossas escolhas elas vão ficando mais desafiadoras, porque elas vão colocando em xeque a nossa identidade. E quase sempre essas escolhas que a gente gostaria de ter feito e não fez envolviam aspectos da nossa identidade, da nossa personalidade e que não eram permitidos,
não é? Por isso que é importante você fazer uma reflexão um pouco mais apurada. Essa pergunta pode ajudar você a começar essa investigação, não é? Pode ser que você tenha não se sentido amado pelo seu pai e por isso você criou dentro de você uma condição para que você pudesse agradá-lo ou para que você pudesse dar a ele o que era esperado, o que ele esperava de você. Assim pode ser também com a sua mãe. De fato que quando a gente tem falta de amor de algum lado, não é? Quase sempre a gente se sente muito incapaz, primeiro de reverter essa situação ou se sentir amado, não é? Na medida em que a gente acha que mereça. Bem, o mais importante aqui é deixar para vocês a mensagem de que não é comum uma pessoa ter enxaqueca, por mais que isso seja comum a tantas pessoas. É importante que você entenda que o seu corpo, ele está trazendo, ele está mostrando para você que há um conflito que você ainda não resolveu. Se desprender de uma obrigação que você assumiu para que você ganhasse um passe, uma permissão, um reconhecimento, um amor, uma valorização, de que você não precisa mais estar dentro desse molde para que você ganhe isso, para que você cumpra o que é o esperado. Isso é muito importante. É claro que cada caso é um caso, isso aqui é uma informação que eu trago para você com relação a conflitos mesmo, né? Quase sempre as dores de cabeça fortes, elas estão permeando um estresse, não é? De algo que está por resolver, que eu não consigo resolver, não é? Que tem alguma coisa que eu não estou conseguindo acessar, uma capacidade, um conhecimento, uma habilidade, um raciocínio, que eu não consigo descobrir por onde ir, o que eu tenho que fazer. Saiba que essa pressão na tua cabeça, ela está mostrando para você que é essa pressão dessa incapacidade que você sente internamente de dar um passo a favor da sua identidade, não é? A favor da sua própria expressão, a expressão da sua verdade. Se você gosta desses conteúdos, se inscreve no canal para que você receba esses conteúdos sempre em primeira mão. Curta, compartilhe com quem você ama e nós nos vemos.